Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia 1 de abril de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E o que acontece hoje? Por que eu estou aqui registrando esse vídeo? Primeiro, porque Deus é maravilhoso e Ele motiva os nossos corações todos os dias. E enquanto eu tiver condição e força para fazê-lo, que a minha força vem do Senhor, mas a condição também, eu vou estar aqui com vocês, meus amados. Eu acho que se a gente tem a disposição, de passar um tempo com Deus, de passar um tempo em comunhão com os irmãos, a gente deve fazer, Seria terrível, seria feio, seria triste transgredir uma oportunidade tão única. Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus está nos preparando para ir para o céu. Você gostaria de ir para o céu? E ontem, dia 31 de março, eu estava conversando com meu irmão do canal Pedra Angular, e ele me mandou um vídeo que descreve algumas visões dos céus que alguns irmãos tiveram. Eles coletaram, e fizeram um resumo ali desse trabalho. E aquilo me levou a lembrar um sonho que eu tive muitos anos atrás do céu. Foi bem no início que eu me converti, tem mais de 10 anos, eu estava no meu primeiro amor. E Deus, naquele período, Ele usou dessa benevolência, dessa misericórdia, desse carinho comigo. E Ele me deu muitos sonhos espirituais, sonho de batalha espiritual. Ele me mostrou coisas ruins, no caso, cães que me perseguiam quando eu estava no ministério, numa igreja uma vez. Me mostrou situações no ambiente, de ambiente de outras pessoas, e me deu sonhos e muitas coisas, mas me deu também um sonho tão maravilhoso, que ontem com o irmão, me compartilhando comigo aquele material, me trouxe essa nostalgia. E a gente tem trabalhado esses dias todos aí sobre o arrebatamento. A gente tem visto também o que está por vir, a grande tribulação. É tanta coisa, que está na cabeça da gente, meus amados. Mas ontem Deus, Ele me permitiu relaxar, reposar um pouco sobre as coisas boas. Que a gente tem visto o lado de Deus da ira, o lado de Deus da justiça, o lado de Deus que está mantendo a sua mão ainda levantada para deixar com que a sua graça esteja na terra. Mas às vezes a gente não tem visto tanto o lado glorioso de Deus, o lado bom de Deus. E eu sinto que na minha vida Deus tem me preparado, Deus tem me chamado para me preparar para o arrebatamento, Tem me dado azeite, e eu tenho visto os meus amados irmãos que estão aqui comigo me acompanhando a mesma coisa. Deus tem levantado a cada um de vocês, tem trabalhado a vida de vocês. Quando vocês escutam, a palavra de Deus, o coração de vocês se enche de alegria. E a gente está se renovando, a cada dia no Senhor. Isso é renovar-se cada dia mais no Senhor. É quando você levanta de manhã e você começa a vislumbrar, a chance de ler a palavra de Deus, ou de ouvir um belo louvor, ou de ouvir uma bela história, um testemunho, um estudo, algo que é do céu para a nossa vida. E aquilo vai enchendo, e a gente vai renovando. A nossa alegria está em estar com o Senhor já. A gente ainda não conhece pessoalmente. Eu acho que a palavra pessoalmente a gente pode usar inclusive a nível espiritual. Nós ainda não nos conhecemos, não conhecemos a Deus face a face, pessoalmente. E se a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo, em todas as escrituras, todos os textos, quando que Deus fala, que a face dele ainda não foi vista, porque é poderoso demais, é glorioso demais. A gente não resistiria olhar o rosto de Deus. Tanto que tem um momento que Abraão, bem no início, quando ele estava para sair e fazer toda aquela migração, das terras até chegar na terra que Deus o deu. Espero que eu não esteja fazendo confusão, mas se eu não me engano foi Abraão. Se não foi Abraão, foi Moisés, porque como eu já li há muito tempo certas histórias, me vem na memória algumas lembranças, e às vezes eu erro o nome dos patriarcas, ou Abraão ou Moisés, isso é certo. Que pediu, que queria ver a face de Deus, queria ver a presença de Deus, sabe? Chegou um momento, eu acho que foi Moisés, que chegou um momento que ele apelou com Deus: eu quero te ver, eu quero te ver.
E aí a história conta que Deus falou para ele que então faria vê-lo, faria o próprio Deus. E aí a Bíblia conta que veio um vento bravo, um vendaval bem agitado, e Deus não estava naquele vendaval. E logo depois veio uma brisa, e Deus virou para, se eu não me engano, eu vou citar Moisés então, vamos mudar de Abraão para Moisés. Vocês me perdoem, gente, eu não sou teóloga, mas eu lembro as histórias. Deus vira, acho que para Moisés, e fala assim: mas você não vai poder ver o meu rosto. Eu só não me lembro se ele manda Moisés tampar os olhos enquanto ele passa, e para olhar, tirar as mãos só quando tinha as costas de Deus, ou se ele passou e ele só ia conseguir ver a parte de costa do Senhor. Eu sei que ele vê só, Deus passa e ali ele vê as costas de Deus, né, naquele vento. Uma coisa assim, alguma coisa assim, me perdoem. Eu teria que até procurar a história. Mas a gente, não quero desviar muito do assunto não. Assim, então o desejo daqueles que amam a Deus é ver Deus face a face. E o desejo do próprio Deus é nos ver um dia face a face. Meus irmãos, é como alguém que quando é muito nenenzinho é doado, né, para um orfanato. Imagina aquela criança, ou então ela é adotada por uma outra família, num outro país completamente diverso, de língua diversa, cresce, vira adulto e fica sabendo que é filha adotiva. De repente bate aquele desejo, né? Eu quero descobrir as minhas raízes, eu quero saber quem é meu pai, minha mãe, se eu tenho irmãos. E aí um dia, depois de muita dificuldade, imagina que aquela pessoa está completamente perdida na sua identidade original, se perderam-se, né, os traços dos seus parentes originais. Aí imagina que um dia, por um milagre, porque milagre, né, de realmente aquela pessoa consegue achar o endereço, né, ou do pai ou da mãe, e descobre que ainda está todo mundo vivo. Imagina alguém perdido, né, que se perdeu muitos anos atrás. Tem muitas histórias assim. E aí um belo dia, dá de cara com a sua família, consegue ir até a cidade da sua família, né? Consegue ir até a cidade da sua família, consegue ver a sua mãe, consegue ver seu pai. Aí tem muito choro, tem muita emoção. Sabe, meus irmãos, eu acredito que nós somos esses filhos, que um dia nós andamos perdidos nessa terra, nós crescemos e Deus cuidou de nós. Mas vai chegar um dia que a gente vai poder olhar face a face a Jesus, a gente vai poder ver face a face o próprio Deus, e ali vai ser um momento de família, a família que Deus escolheu para Ele, porque Deus nada mais, nada menos está fazendo o quê? Ele está trabalhando a sua família celestial, a sua família celestial, e nós fazemos parte dessa família celestial. E dizendo como eu ontem recebi esse material do irmão do canal Pedra Angular, ele disse que ficou muito emocionado com essas coisas do céu, e ele ficou: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, meu maior desejo é ir para o céu. Me veio à memória aquele sonho que Deus me deu há muitos anos atrás. Eu vou contar do modo mais resumido para vocês. Eu sonhei que eu estava passando em uma passarela, uma passarela que chama, né? Quando tem um viaduto, aí por cima eles fazem aquele passeio, aquela passagem, passarela. Eu sei que aquela passarela, meus irmãos, ela estava numa altitude de no mínimo 100 metros de altura, no mínimo. E ela era branca, o chão era branco. Eu não sei de qual material era feito, mas ela era muito bem lisinha, né? E aí passou por mim, e eu estava em companhia de Jesus. Eu sei que era Jesus, eu não vi a face de Jesus nesse sonho, mas eu tinha certeza que era Ele que estava do meu lado. Era aquele homem vestido de branco que estava comigo, né? E no sonho, cada vez que eu tinha uma reação por algo que eu via, me surpreendia ali naquele local onde eu me encontrava, eu sabia que Ele ria e Ele se alegrava em ver a minha alegria. Deu para vocês entenderem? Ele se alegrava com a minha alegria. Aí, meus irmãos, aí passou rapidinho do meu lado uma moça patinando. Ela passou com patins, tá brincando, sabe? E aquele ambiente, todo mundo tava como se fosse uma tarde de domingo, que todo mundo sai pro parque. Então era aquele ambiente, todo mundo ali passando o dia, né, em família,
e brincando e jogando naquela comunhão. E era uma cidade futurística, literalmente dizendo. Uma cidade futurística é geralmente algo que ainda não existe, né? E ela era muito moderna, mas eu não consigo me lembrar mais das construções daquela cidade, porque quando eu olhava, ela era muito grande, muito ampla. Só que eu me lembro de muito verde, muita cor de flores, sabe? Para todo lado tinha como que jardim. Era como se fosse uma cidade situada num jardim. E foi tudo muito rápido, a moça passou por mim, eu via, né? Tinha aquela visão periférica de tudo, eu sabia que aquela passarela, ela estava no mínimo uns 100 metros de altura, abaixo tinha ainda a cidade, é como para todo lado tinha gente passeando, gente brincando, gente passando o dia, jardim para tudo quanto é lado. E quando eu falo de jardim, é jardim de tirar o fôlego, tá, meus irmãos? Aquela passarela. Aí, de repente, eu olhei pro meu lado esquerdo. Por que eu olhei pro meu lado esquerdo? Por que eu olhei pro meu lado esquerdo? Porque tinha uma passarela, tinha um paredão de água. E quando eu olhei, na mesma hora eu entendi que aquele paredão era um mar vertical. Aquilo me tirou o chão, eu fiquei sem lugar. Eu não acreditava que do meu lado esquerdo tinha um mar. E eu soube que era mar porque passou uma baleia, meus irmãos. Passou uma baleia com um rostinho alegre, que a baleia a gente vê, né? A baleia é um animal que tem um rostinho, parece que ela tá sempre rindo, né? E ela passou assim pertinho de mim. E aquela passarela, ela foi construída de modo tal que ela dava a opção de fazer uma visão panorâmica de toda aquela cidade, um lugar alto, e eu podia ver esse mar vertical. Por que era vertical? E eu olhei para cima, ele não terminava, eu olhei para baixo, ele não terminava. E era aquele paredão. E ali eu entendo quando a Bíblia fala mar de cristal. E às vezes eu moro no local, para quem já tem acompanhado os últimos vídeos, eu moro num lugar que tem mar. E às vezes de manhã, né, principalmente de manhãzinha, ou então no finalzinho da tarde, ou às vezes às 2 horas da tarde, dependendo do tempo, acontece isso. Não tem uma gota de vento, não tem nada. Aí esse mar aqui onde eu moro, ele fica igual uma tábua. Tanto é que às vezes passa um barco, né, que tem os pescadores e tudo, passa um barco, tem vezes que eu vejo o reflexo do barco na água, de tanto que é parado, de tanto que tá calmo. E é uma água muito cristalina aqui onde eu moro, é muito bonita, eu não sei, o mar do sul da Itália, entra também a Grécia, tudo aquela, o mar mediterrâneo, assim, é muito bonito, é muito cristalino. E ali, quando tem esses dias, né, que não tem vento, a gente vê, parece uma tábua, meus irmãos. Eu tive a oportunidade de algumas vezes caminhar com aquele pedalinho, e teve uma vez, uns 2 anos atrás, a gente foi, tava igual uma tábua, aquela água quente, porque tava muito calor, então ficava aquela água quentinha. E a gente foi mais ou menos a uns 15 metros, né, mar adentro, tinha umas medusas, e a gente via quase que o fundo, de tanto que tava cristalino. Então, hoje eu entendo, se aqui na Terra, no mundo que tá como está, a gente consegue vislumbrar tamanha beleza, imagina no céu. Então, assim, ele era vertical e passou essa baleia. Então, eu não acreditava, porque a gente está acostumado com as leis da física do planeta Terra, né? A gente está acostumado com a lei da gravidade. Então, como que podia, que tipo de força poderia sustentar aquela parede de água que não tinha onda, não era agitada, era uma coisa chamada mar de cristal, literalmente, só que em vertical. E passava baleia. No sonho eu estiquei o braço esquerdo, e eu toquei a água. E ali eu vi Jesus que ria, porque ele estava se divertindo quando ele estava vendo eu descobrindo aquele pouco que me foi permitido ver no meu sonho. Aí eu toquei aquela parede, eu molhei a mão, falei, gente, é água mesmo, é mar. E aí é como se ele tivesse balançado a cabeça, tipo assim, é sim, é um mar, tá vendo? Que aqui tem isso. Então ele se divertiu muito comigo ali naquele sonho.
E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Não. Tem mais de 10 anos que eu tive esse sonho, meus amados. E aí eu acordei lembrando esse sonho. E foi uma lembrança que até hoje, depois de tanto tempo, eu ainda tenho no meu coração. Eu lembro. Eu imagino que ainda pode ter algum detalhe daquele sonho que eu não me lembro mais, porque são tantos anos, né? Porém, ainda assim ficou aquela impressão. Um mar de vidro, de cristal, né? Um mar vertical que não terminava nem para cima nem para baixo. E ele fazia parte da decoração dessa cidade futurística. Todo mundo era muito feliz, tinha criança, todo mundo muito saudável. E então ontem veio essa nostalgia. Eu tô contando esse sonho aqui porque é uma experiência, né, que eu tive. E acho que quando a gente tem uma experiência pessoal com Deus, fica mais fácil a gente acreditar nos testemunhos de outros irmãos que também tiveram seus testemunhos, né? E, pelo menos para minha vida é isso que eu guardo. Eu ultimamente tenho me lembrado só do mar a nível de tsunami, mar preto, mar agitado, mar pesado, nuvens com trevas. E ontem eu lembrei desse sonho maravilhoso que eu tive, tudo uma outra coisa. E eu gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 21, do capítulo 21 em diante. Não vou ler mais para trás porque é muito grande e tem muito detalhe, né? Não vem ao caso. Mas olha o que Deus fala com relação ao céu. Aquilo que Deus está preparando aqui na terra, como que Deus vai transformar todas as coisas. Aí ele fala da cidade santa que desceu, ele fala de como vai ser a cidade, quanto ela é grande. Aí tem um momento que ele para no discurso das portas. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Eu coloquei uma observação, eu escrevi: para o judeu, a pérola não tem valor, porque é originada de uma ferida na ostra. Jesus foi ferido, os apóstolos, a igreja, mas aqui só tem glória. Então diz que, como tradição, o povo judeu não dá valor às pérolas, porque a pérola nasce da ferida de uma ostra. Eu não sabia disso, hein? Mas Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi morto pelo nosso pecado, né? Os 12 apóstolos. Então é quase como que uma homenagem que Deus, ele vai fazer ali. A gente vai ver o quanto que Deus é maravilhoso, carinhoso, o quanto que Deus, ele quer bem a cada um de nós. E nessa cidade ele faz 12 portas como 12 pérolas, literalmente. É uma pérola gigante, possivelmente, né? Cada porta feita de uma única pérola. Olha como é que a Bíblia, ela é enfativa, ela dá força a essa expressão, de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Meus irmãos, eu creio assim, o livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele começa a descrever certas coisas de acordo com aquilo que ele conhecia na terra, como eu também descrevi. E Deus, ele permite que nós possamos ver certas coisas e realmente bater, né, os significados. E o apóstolo João descreve que a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Quando eu estava para casar, fomos comprar aliança, aí variava o preço. Quando eu olhava assim, para mim era tudo igual, né? Porque eu não entendo nada de ouro, eu não entendo nada de pedra preciosa, eu não entendo nada de joia. Eu sou muito leiga com essas coisas e eu nunca dei valor. Tanto é que uma vez eu ganhei de presente uma joia e na primeira oportunidade eu corri e vendi ela. E eu não queria nem saber quanto que valia. Eu vendi para fazer compra, para comprar coisa para meus filhos. Eu não dou valor, né? Só que no céu a gente vê que Deus pega uma rua inteira e asfalta ela com ouro. Aliás, ele faz ela inteira de ouro, né? Puro como vidro. Porém, quando eu fui comprar aliança, mudava muito o valor. E eu perguntei para o senhor que estava vendendo: por que essa custa tanto e aquela custa muito de menos? Aí ele me explicou. Ele falou: tem aliança que a gente não tem a pureza total do ouro, porque pelo que eu entendi, eles misturam outros tipos de metais na liga do ouro, né? E ali ela é constituída de uma porcentagem daquele ouro, não é 100% ouro, entendeu? Por isso que a Bíblia fala ouro puro, porque o ouro puro, quanto ele
quanto é mais puro, quanto mais ouro tem numa liga, numa quantidade, né? Por isso que fala dos gramas, caráter, todo esse tipo de coisa, ouro, diamante e tal, mais ele custa, porque mais ele tem a sua propriedade original, meus irmãos. O ouro, ele é o melhor dos metais. Ele é o melhor dos metais em todos os sentidos, né? Você vê, eu uso tanto produto de limpeza, cloro, uso produtos à base de amoníaco, tudo na mão diretamente. A minha aliança, ela não brilha mais, ela já tá bem fosca. Mas assim, ela não tem uma gota de ferrugem, ela não tem nem um arranhão, não tem nada. Por quê? Porque é feita de ouro. Nem sei a quantidade de ouro que ela tem, mas só o fato de ter ouro nela, ela faz toda a diferença, né? Se fosse um anelzinho vagabundo, um anelzinho que sabe como, que sabe já como estaria. E aqui a Bíblia fala que a rua principal daquela cidade era de ouro puro, e aquele ouro deu a impressão de como um vidro transparente. Olha só, né? A gente leva então para o máximo da excelência, da pureza, da qualidade, da sua unicidade. Existe essa palavra, a coisa única, né? Da sua excelência. Era essa rua. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos falando do Deus Pai, hein? E o Cordeiro são o seu templo. Olha que coisa linda. Deus, ele vai habitar no meio dos homens futuramente. Que coisa linda, meus irmãos. A cidade não precisa de sol nem de lua, mas aqui não está dizendo que existe ou não, só está dizendo que a cidade não precisa de sol nem de lua. Se você ler em Gênesis, quando Deus começou a criar a terra, ele fala, no início a terra era sem forma e vazia, e Deus viu que era bom. Aí Deus fez a luz e separou a luz das trevas, e fez o dia e fez a noite, né? Depois Deus faz o sol e a lua. Então, quando Deus criou a terra a início, naqueles primeiros dias, ele não criou sol e lua, mas ele criou a luz e as trevas. E aqui a gente vê que a cidade não precisa de sol nem de lua. Então, o sol e a lua não são necessariamente motivo para clarear. Deus, ele deu a diferença já em Gênesis. Depois ele fez o sol e a lua, e realmente, né, o sol que hoje ilumina a terra, e a lua, ela ilumina muito menos, mas são os luminares que servem também de sinais. Mas esse é um outro discurso. Porém, essa cidade, ela não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Isso é uma coisa inimaginável para nós, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu não tenho cérebro, capacidade consciente, intelectual para conseguir imaginar essa cena aqui. Porém, a Bíblia descreve, a gente acredita pela fé. E o Cordeiro, Jesus é a sua candeia. Meus irmãos, eu imagino Jesus passeando nessa cidade, conversando com todo mundo, tendo seu momento com todo mundo, sabe? Eu imagino Jesus realmente ali, aonde ele vai, ele trazendo a paz, a luz, a bondade, o amor, né? Jesus. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Se você vai lá no livro de Zacarias, capítulo 14 e 16, fala mais sobre isso. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Conclusão, essas portas dessa cidade vai estar aberta 24 horas por 24 horas. Amém. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Quer dizer, fora da cidade, no planeta Terra, vão existir as nações, como a Bíblia descreve, só que serão todas gloriosas e muito cheias de honra, e elas levarão essa glória e essa honra a essa cidade. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que está lá em Gênesis também, capítulo 2, versículo 10.
claro como cristal. A água do céu, meus irmãos, ela é de uma pureza que a gente nunca viu nessa terra. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. Olha, na terra ainda vai ter o tempo contado, 12 meses. E cada mês vai ter um fruto da árvore da vida que frutificava. As folhas da árvore serviam para a cura das nações. Já não havia maldição nenhuma, mas ainda assim vai servir para a cura das nações. Não sei que cura vai ser essa, mas é o que a Bíblia descreve. E descreve mais, diz que o trono de Deus e do Cordeiro, o Deus em pessoa e Jesus em pessoa, estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Olha, os servos de Deus, aqueles, que vão estar ali reinando com Deus, servindo a Deus, vivendo com Ele na cidade, vão ver a sua face. Finalmente, o ser humano transformado, glorificado, vai poder ver a Deus face a face. Finalmente, E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão. Eles vão servir a Deus e vão também reinar para todo o sempre. Provavelmente eles vão servir a Deus através do seu trabalho de reis, reinando para todo o sempre, para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, esse capítulo é o 22, o Apocalipse, ele termina no capítulo 22. Tá? Capítulo 22. Aqui, quando a gente chega nessa parte do livro de Apocalipse, já vão ter passado céus e terras e já vão ter sido feitos novos céus e novas terras. Nesse período de Apocalipse aqui, já vai ter passado o julgamento dos mortos que morreram em pecado e morreram sem salvação. Nesse texto aqui, a gente já vai ter tido a destruição de Satanás, vai ser depois do milênio. Apocalipse 22, ela está se referindo a depois do milênio. Quando Deus estiver na terra reinando com Jesus Cristo na cidade santa, já vai ter sido criado céus e terras, porque vocês vão ver, a Nova Jerusalém está no capítulo 21 e começa assim, olha, então vi novos céus e nova terra. Novos céus aqui está falando a nível espacial, a nível universal. Então os céus, a nível planetário que nós conhecemos não serão mais igual são hoje. Provavelmente os planetas vão ter vida, tudo vai ter vida. Eu falei em um dos vídeos para trás aqui que basta a gente ver no planeta Terra, o próprio Deus já concentrou tanto tipo de vida, as raças, as espécies, a biodiversidade num planeta tão pequenininho, a sementinha, a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia fala que vai se ver novos céus e nova terra. A terra vai ser exclusiva, a terra vai ser o habitar do próprio Deus, é onde o próprio Deus vai descer o seu trono. A terra vai ser o coração do universo, meus irmãos. Eu não quero entrar muito nesse detalhe para não falar besteira, mas é como entender, lendo o que Deus fala aqui, é como se Deus ele se mudasse do céu, do terceiro céu, para a própria terra na eternidade. Não sei, talvez ele vai vir aqui só para reinar, talvez ele vai voltar para o terceiro céu para dormir lá, não sei, Deus não dorme. Quer dizer, aqui a gente já começa a vislumbrar tanta coisa, Mas a verdade é que o capítulo 21 fala sobre isso. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, olha, só ali a nova Jerusalém aparece. A nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia, aleluia. E você vê no capítulo 20, a gente vê Deus ele fazendo a última limpeza. O capítulo 20 ele fala do milênio, que vai ser logo depois do Armagedon. Jesus ele vai vir com os santos, com aqueles que vão ser arrebatados,
ele vai combater o anticristo, e o anticristo vai ser lançado no lago de fogo e inferno, a besta, o falso profeta. Satanás, ele vai ser preso por 1000 anos, acorrentado e selado por um anjo. E ali Jesus Cristo, ele vai começar a governar na terra. E ele vai reinar na terra por 1000 anos. A Bíblia fala sobre isso, tá? Porém, a Bíblia diz que depois Satanás, ele vai ser solto novamente. Ele vai ser solto novamente. A Bíblia deixa uma advertência: é necessário que assim seja. E ali ele vai girar toda a terra, governada por Jesus Cristo, ainda com Jesus Cristo na terra. Satanás também vai girar toda a terra e ele vai juntar um exército incontável como a areia do mar. Você lê isso tudo no capítulo 20 de Apocalipse. E ele vai conseguir gerar uma rebelião entre os seres humanos que estiverem no milênio, as pessoas que vão nascer no milênio, pessoas que vão nascer, né, numa outra realidade. Eu digo que Deus, a sua última, para a gente ver como que Deus é justo. Você vê, Deus, ele criou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva. Adão e Eva pecou, caiu no mundo caído, no mundo maldito, e tem acontecido toda essa história que todos nós conhecemos, né? Ao ponto que veio o próprio Jesus Cristo, morreu numa cruz. Vai ser um período de sangue, de guerra, tem sido um período, né, de falta de amor, tem sido um período que a graça de Deus está liberada, mas o pecado faz o que quer, os demônios, né? Então Deus, ele está permitindo o ser humano de vislumbrar todas as eras, porque segundo o que eu creio, teve a era do Jardim do Éden, teve a era do mundo em si, e vai ter a era do milênio, de um modo geral, né? Onde já não vai ter mais os pecadores dessa geração atual, porque ali Deus ele vai separar. Aqueles que aceitaram a marca da besta vão ser condenados, vão morrer todos. Ninguém no milênio vai entrar com a marca da besta. Isso aí fique bem claro. No milênio, quem sobreviver da grande tribulação, porque tudo indica que vão sobreviver pessoas, tá? Eles não vão ter aceitado essa marca. Eu não sei, a Bíblia não explica como que vai ser feito esse processo, quem são essas pessoas, mas a Bíblia fala algo assim. Nós sabemos com certeza que vai ter um remanescente de Israel que vai correr quando Jesus fazer com que eles escapem para o vale. E ali vai ter a guerra que o próprio Jesus, ele vai cortar quando todas as nações, né, na terra de Gog e Magog vão querer combater. Se eu não me engano, não é o Gog e Magog, vai ser o Armagedon mesmo. E Jesus, o único que vai vencer o anticristo e tudo, então vai sobreviver judeu. Esse grupo de judeus vão crer em Jesus e vão ser salvos pelo seu Messias. Mas tudo indica que ainda no planeta inteiro vão sobrar pessoas que de algum modo elas vão entrar no milênio. Talvez pessoas vão estar nascendo. Eu não vou entrar, eu não sei. Se alguém sabe, tem esse estudo, eu gostaria até que me passasse, porque me interessa também. Tudo que é de Deus me interessa. Então, nesses 1000 anos, o próprio Jesus vai reinar. É onde o reino de Jesus vai consertar o caos que o planeta se encontra. Vão ser limpos, né? Mas a Bíblia indica que a terra ainda vai estar contaminada pelo pecado, o pecado do sangue que tem sido derramado todos esses séculos. Se vocês quiserem, eu até leio. Olha, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Olha, não vai ter diabo na terra por 1000 anos. O ser humano que errar, que pecar, que se rebelar contra Deus nesse período, ele não pode pôr a culpa no demônio. Isso é Deus provando que é o ser humano que tem o pecado na vida dele, tem a obstinação. Quer dizer, enquanto Deus não cura, enquanto Deus não faz nascer de novo, enquanto Deus não sela uma pessoa, enquanto Deus não glorifica o corpo dela, enquanto Deus não traz arrependimento, enquanto não existe um novo nascimento no ser humano, ele está sempre deturpado, ele está sempre perdido. É isso que a Bíblia fala. E lançou-o no abismo, fechou. Olha que ainda vai ter o abismo. Quando se diz abismo, é o mesmo que quase que inferno, Hades. É onde tem todo esse departamento. Tem o departamento dos anjos caídos, tem o departamento das pessoas que morreram em pecado e estão no inferno. Quer dizer, Deus, ele tem esse local, né? E lançou o diabo no abismo, fechou o abismo e pôs um selo sobre o abismo para assim impedi-lo
de enganar as nações. Ele pôs um selo, não no abismo, desculpa, no Satanás. Até que, olha, e foi impedido de enganar as nações. Quer dizer, não tem influência de Satanás e claro, de nenhum demônio na terra por 1000 anos. As nações, por isso que eu tô falando que depois do Armagedon ainda vai ter gente na terra, ainda vai ter talvez brasileiro, americano, francês, italiano, japonês, vai ter sempre alguém de cada lugarzinho que vai escapar. É um mistério de Deus, ele não ensina na Bíblia, se ensina igual eu tô falando. Se alguém sabe isso mais, pode me mandar informação. Até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Não se diz quanto é o tempo. Depois de 1000 anos vai ter esse pouco de tempo que ele vai ser solto. Eu não sei se vão ser mais anos, se vai ser alguns meses, se vai ser alguns dias, mas vai ser o tempo suficiente dele conseguir juntar uma rebelião contra Deus. Aí continua, versículo 4, capítulo 20. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então existem seres humanos que vão ter autoridade para julgar, vai ser dado. Nós hoje não temos poder para julgar a nada nem a ninguém. A gente tem que julgar a situação em que nós vivemos, em que nós nos encontramos, para entender, discernir o certo do errado, para saber o caminho a seguir na nossa vida. A gente pode também observar as pessoas que estão ao nosso redor e procurar discernir até que ponto a gente pode conviver com essas pessoas e como. Mas não significa que eu vou falar aquela pessoa vai para o inferno, aquela vai para o céu. Nós não sabemos. Porém, de acordo com as atitudes, até o último momento em que a gente ainda vê aquela pessoa praticar viva, naquele momento, se ela morre, ela vai para o inferno. Um exemplo. Você pega, por exemplo, Barack Obama. Vamos pegar o presidente dos Estados Unidos, tá bom? Atualmente, nesse momento, ele está fazendo de tudo para ir para o inferno. Nesse momento, até o momento, dia 1/4/2015, às 11 horas da manhã aqui para mim, nesse exato momento, se Barack Obama tem um piripaco, ele está com uma vida de pecado. É um exemplo. Um outro exemplo, talvez, é a presidente do Brasil. Um outro exemplo, talvez, são pessoas que a gente conhece. Vamos pegar personagens públicos. Um exemplo, a Lady Gaga, né? Que tá fazendo vídeo satânico para tudo quanto é lado. Ela só tá servindo a Satanás nesse momento. Ela não tem vergonha nenhuma de esconder isso. Então, são pessoas que se morressem exatamente agora, a não ser que a palavra de Deus é mentirosa, mas eles estão praticando atos que a Bíblia condena a ponto de mandar para o inferno. Então são quadros que a gente vê, são mortes instantâneas caso viessem a ter. Não estamos falando de morte que demora, que a pessoa tem tempo para pensar, tem tempo para refletir, para pedir perdão ou não. Estamos falando aqui de casos instantâneos, é só um exemplo. Então a gente tem poder para julgar a situação, condições que nos cercam, mas a gente não pode determinar uma sentença na vida de ninguém, porque a gente não sabe. Porém, nesse caso aqui, vai ter tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Apocalipse 14:15 vai falar quem são essas pessoas. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses aqui em particular, olha só, a gente presta atenção e entende a Bíblia. Esses aqui em particular não tinham adorado literalmente quem? A besta, nem a sua imagem. Então essas pessoas aqui, elas ainda não estão praticando esse tipo de condição, porque a besta e a imagem da besta ainda não existe, porque o anticristo ainda não está agindo na terra, em pessoa. Ainda existe o espírito dele, mas não ele em particular, e ele vai trabalhar junto com a besta. Tá? E é ele que vai fazer com que todos se prostrem e adorem a besta. E vai fazer com que tenham uma marca. Olha, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Isso não está acontecendo. Então esse grupo de pessoas que vão ser decapitadas aqui, esses mártires,
Eles vão ser decapitados na grande tribulação. E isso provavelmente é depois do arrebatamento. Por quê? Porque se isso já tivesse em prática, eu ia ser decapitada. Você que está aqui comigo me ouvindo ia ser decapitado. Porque atualmente a gente já teria que estar sobre o regime opressivo de obrigar a pôr a marca da besta. Isso não está acontecendo. Você ainda não bateu ninguém na porta da sua casa e disse, ó, tem que pôr a marca. Senão você não pode comprar, você não pode vender. Eu tenho certeza, se você que está aqui comigo é um comerciante, você está abrindo e fechando seu negócio todo dia. Aceitando carta de crédito, dinheiro vivo, cheque, sei lá como é que você trabalha. Mas são coisas que nós ainda não estamos vivendo. Então a grande tribulação ainda não está acontecendo. E ainda não houve arrebatamento. Então, olha a sequência dos fatos. Mas não vamos entrar, que são outros estudos que uma coisa puxa a outra, né? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa categoria, esse grupo de pessoas aqui, né, que são santos da grande tribulação, vão ressuscitar nesses 1000 anos aqui. Antes disso, o restante, olha o que a Bíblia fala, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira da ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E aqui é limitado que eles vão reinar durante 1000 anos, ok? E aí logo em seguida vai falar sobre a destruição de Satanás. Quando termina, tá lá em Daniel, capítulo 7, versículo 11, vocês vão encontrar também. Em Ezequiel 48:35 fala também dessas últimas coisas que eu falei do milênio, tá? Mas olha lá, quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Não é só judeu, são as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é o segundo Gog e Magog. A Bíblia fala de 2 Gog e Magog, ok? Mas isso ainda não é o caso que a gente tem que entrar aqui, ó. A fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Vocês lembram que eu coloquei ontem aqui que Satanás ainda, ele sabe que o final dele é aquele, mas é como se aquilo que o motivasse fosse a certeza que ele vai combater até o último momento. Talvez aquela gota de esperança, né? Enquanto eu existir, enquanto eu tiver condição, eu vou lutar e eu vou querer vencer. Convencido que, quem sabe, né? Quase que uma gota de esperança. Então ele não vai parar, ele vai ser solto depois de 1000 anos. Quer dizer, ele vai ter muito tempo para pensar, né? Em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez com Deus. Mas mesmo assim, ele vai soltar com a mesma energia, com a mesma obstinação. Então não tem jeito. As nações marcharão por toda a superfície da terra. Olha para vocês ver o movimento que Satanás ele vai gerar. Quer dizer, essas nações elas vão estar debaixo do governo do Cristo Jesus em pessoa. E mesmo assim, meus amados, eles vão se permitir seduzir, se enganar por Satanás, que sabe como. Eu imagino que nesses 1000 anos a terra vai estar um paraíso. A terra vai estar maravilhosa, tudo vai funcionar, tudo vai ser justo. A Bíblia diz que não vai ter mais guerra, a partir dos 1000 anos já não vai ter mais guerra, que os arados, as armas de ferro vão ser transformadas em arados. Não vai ter mais uma nação que se levanta contra outra nação. Mas mesmo assim, meus amados, o ser humano, ele vai dar crédito para Satanás a ponto de se rebelar contra Deus. Olha, o seu número é como a areia do mar. Olha como que a terra vai estar populada naquele período. As nações marcharam com a M, marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Pum, pum, acabou, ó. Não vai ter mais tempo para fazer muita confusão, não. Parece que Jesus ele vai esperar só que eles se reúnam ali naquele local, em torno da cidade santa, e o fogo desce do céu e carboniza todo mundo e basta, acabou. Não vai ter muita bagunça, não vai ter discussão, não vai ter grito, não vai ter nada. Eles vão parar ali, pum, um fogo rebentou com todo mundo, né? O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e que arde com enxofre. É ali que Satanás vai ter a sua sentença final decretada, que ele já sabe que está decretada, mas ele ainda vai combater até o último momento. Ali ele vai ser já lançado no lago de fogo e enxofre. Ele não passa nem no inferno mais. Deus já manda ele direto para esse lago de fogo e enxofre, onde já
onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Então até então vai ter só a besta e o falso profeta nesse lago. Olha, o homem que vai representar o anticristo, ele vai estar no inferno. Quando ele for destruído por Jesus na guerra do Armagedon, o ser humano personificado, que vai ter ganho o poder de Satanás, ele vai para o inferno, meus irmãos. Quer dizer, o anticristo vai ser um ser humano como nós. A diferença é que ele vai ter um poder demoníaco superior a qualquer poder que já pisou nessa terra num ser humano. Ele vai ter o poder do próprio Satanás. E enquanto ele caminhar nessa terra, enquanto Jesus não o deter, ele vai vencer. Ele vai prevalecer e vencer. A Bíblia fala, né, em Apocalipse, que ele veio com um arco sem a flecha. Tá? Mas ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Mas quando Jesus o destruir com o sopro da sua boca, a Bíblia fala, o ser humano denominado anticristo vai para o inferno. E o espírito de Satanás, ele ainda está separado. Eu quase que entendo que Satanás, ele representa do lado oposto da história. A gente tem Deus, tem o Espírito Santo e tem Jesus. Do outro lado a gente tem Satanás querendo ser como Deus. Então Satanás, ele faz a figura própria de Deus Pai. O anticristo vai ser a representação de Jesus Cristo. E o falso profeta, a besta, ela vai ser a imagem do Espírito Santo. Deu para entender a trindade que Satanás cria. Ele vai ser como Deus. O filho de Deus é Jesus. Então o filho de Satanás é o próprio anticristo. E a besta vai ser quem? Vai ser a figura do Espírito Santo, porque é ele que vai convencer o mundo a nível religioso. Ele vai querer ser adorado, ele vai convencer os corações daqueles que não aceitam a Jesus, que não aceitam a verdade. Então, nesse meio tempo aqui, quando tiver o lago de fogo e enxofre, quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre? É o anticristo? Não. O anticristo está no inferno. O homem do pecado chamado anticristo vai estar no inferno, filho de Satanás. Mas a besta e o falso profeta já vão estar lá. Aquele lago de uma dimensão incalculável vai ter dois seres, a besta e o falso profeta. E aí vai Satanás, vai ser o terceiro a inaugurar o lago de fogo e enxofre. Aí fala, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aí vai, versículo 11, depois de todas essas coisas, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Olha aqui, meus irmãos, nesse momento vai ter os santos, os salvos, aqueles que tiveram os corpos glorificados, já vão ter os santos da grande tribulação, a noiva, os judeus salvos, o remanescente. Quer dizer, nesse momento, todo ser humano que tinha que ser salvo para viver eternamente no céu, já vai estar a ponto de ser incorruptível, indestrutível. E vão sobrar os pecadores, que estão mortos. E aqui fala que nesse caso, a terra e o céu vão fugir da presença e não se encontrou lugar para eles. Olha, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para a terra e para o céu, para eles. E ali se vê então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Esse ambiente aqui, aonde vai ter o julgamento do trono branco, não é no planeta Terra. Eu imagino que Deus, ele tem um local reservado para esse evento. A terra e o céu vão fugir, né? E aqui começa. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Quer dizer, um tanto de livro vai ser aberto, inclusive o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Atenção com o que você está fazendo da sua vida. O mar, ele vai entregar os mortos que nele havia. E a morte, o Hades ou o inferno, entregou os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O inferno nesse tempo vai estar vazio. Ele que até agora não se cansa, né, de comer, ele está insaciável. Nesse momento ele vai estar vazio. E o poder da morte vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Conclusão, já tem o Satanás, a besta, o falso profeta. Depois quem vai entrar no lago de fogo e enxofre? A morte e o Hades. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, então foram lançados no lago de fogo.
Essa é a ordem. E aqui logo em seguida diz que vai ser visto novos céus e nova terra. Então, entre o versículo 11 do capítulo 20 e o versículo 20, o capítulo 1 do versículo 21, vai existir aquele momento em que a terra vai provavelmente ser purificada pelo fogo. A Bíblia vai dizer, né, que os céus se desfarão, né, que os elementos se desfarão pelo calor e a terra vai ser também limpa pelo fogo, purificada. Eu não sei aqui como é que Deus vai fazer, onde é que Ele vai colocar as pessoas que vão viver. Porém aqui, meus amados, meus queridos, vai entrar a Nova Jerusalém. Depois que viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existe, quer dizer, todas essas coisas vão passar. A Bíblia diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, nesse período aqui, entre esse período, vai ter essa purificação pelo fogo do planeta Terra, provavelmente. E aí via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Jerusalém só vai entrar na terra quando a terra estiver purificada, porque a Nova Jerusalém, ela já vem do céu, ela é a casa de Deus, é onde Deus vai habitar em meio aos homens, e ela não pode tocar um planeta que até então jaz no maligno. Deu para entender a ligação entre as coisas. E aqui fala, aí começa a descrever toda a glória, né, dessa cidade. Aí é o capítulo 21, que eu aconselho vocês a lerem na casa de vocês mesmos, tá? E aí entra aquele capítulo 22 que eu li com vocês também. E aí termina, Jesus vem em breve. Jesus vem em breve, também Daniel capítulo 7, versículo 14 fala isso. E toda a Bíblia, que eu coloquei exatamente isso, toda a Bíblia fala que Jesus vem em breve. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então aqui começa essa glória, essa maravilha, as coisas lindas de Deus, as coisas não perecíveis, né? Vão começar a acontecer a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Daquele momento em diante, já não vai ter mais destruição nenhuma. A última, entre parênteses, destruição que vai ocorrer na eternidade de Deus vai ser o julgamento do trono branco. Aqueles que estão em pecado, que não aceitaram a Jesus, que não foram de acordo, que foram até o final, foram rebeldes, obstinados, orgulhosos, pecadores, não quiseram abrir o coração para Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo, né? E crer em Jesus, meus amados, é fazer a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. Se eu acredito numa pessoa e eu me ponho o meu voto de confiança naquela pessoa, automaticamente eu procuro andar com aquela pessoa, eu procuro seguir os conselhos daquela pessoa, eu procuro viver aquilo que aquela pessoa me direciona, porque Jesus não é uma pessoa, Jesus é o líder. E nós precisamos de um líder. O ser humano sempre precisou ser liderado. Tanto é que hoje existe a liderança do bem e a liderança do mal. É basicamente isso. Satanás, ele governa o mal. E ele é o rei, o príncipe, desculpa, o rei não. Ele é o príncipe deste mundo. E é ele que dita as regras. Você vê que tem todo um sistema arquitetado e organizado por ele. Em contrapartida, Deus, ele é o governador. Jesus, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então o ser humano precisa de hierarquia, ele precisa, né? Então essas pessoas que estão caminhando aí por caminhos errantes do pecado, toma cuidado, que ainda existe tempo para salvar a sua vida, ainda existe tempo para que você se levante, ainda existe tempo para que você recomece. Fala, Senhor Jesus, eu entendi que a minha vida sem o Senhor é completamente perdida e eu desejo de todo o meu coração começar a caminhar diante da tua autoridade, diante da tua vontade. Eu quero a salvação, porque eu sou pobre, perdido e miserável. Eu preciso dessa salvação, porque não é uma salvação de homens, é uma salvação de Deus. E é Deus que me deu a vida, é Deus que me proporciona ainda estar vivo nessa terra, é Deus que me mantém vivo nessa terra, e é nessa misericórdia que eu peço que o Senhor aceite a minha vida e transforme-a completamente. Sabe, meu querido, se você fazer essa oração do fundo do seu coração, você pode ter certeza que Deus, ele vem correndo em seu socorro. Tem uma
passagem em Salmos que quando Davi estava em opressão, ele estava sendo perseguido por aqueles que o queriam matar. Foi praticamente na época que o rei Saul estava perseguindo muito a Davi, né? E Davi lamentava. Tem um momento que ele consola, quando ele começa a falar que Deus é o socorro de Davi, que ele vem galopando sobre as nuvens. E aí começa, é um salmo maravilhoso, é tremendo. Ele fala realmente de como que Deus, ele sustenta, né? Como que Deus sustenta, meus amados, como que Deus sustenta. Então, meus queridos, é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Eu estou satisfeita. Eu estava querendo falar isso já desde hoje cedinho. Ontem com esse momento que eu tive com o irmão do canal Pedra Angular, isso veio no meu coração. E como eu gostaria de continuar tendo que falar aqui com vocês, eu coloquei essa palavra, né? Que nós que somos salvos podemos esperar coisas que Deus está preparando para nós. Nem olhos viram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus amados, eu deixo essa palavra hoje de manhã e que você possa ter uma experiência com Deus, sabe? Que você possa falar: Deus, me dá uma experiência com o Senhor, uma experiência de estar na tua presença, uma experiência de sentir a tua presença, uma experiência realmente de sentir o teu amor, o teu calor, sabe? De sentir o teu apoio, a tua força. Sabe, meus amados, eu tenho certeza que o Espírito Santo, a alegria dele é estar alegre dentro do seu coração e automaticamente a sua vida começa a refletir essa glória de Deus. Então que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Estou feliz por poder ter feito esse trabalho aqui hoje. Espero que eu não tenha me embrulhado em nada e que eu tenha conseguido passar essa mensagem. Eu agradeço ao irmão do canal Pedra Angular, agradeço de coração porque tem sido um apoio na minha vida, tem sido uma pessoa que realmente tem me ajudado tanto e a gente tem crescido junto e eu creio que Deus, ele tem um propósito para nós lá no céu. E agradeço a todos vocês também que estão aí comigo, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém, amém e amém.